Olá, eu sou o Rogério Bon e nós estamos iniciando mais um programa Movimento Empresarial, sempre na parceria com ela, Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bem, Ana Paula? Olá, Rogério. Olá a todos. Tudo bem, sim. No programa de hoje, nós vamos conversar com a professora Ione Sardão, que vai falar um pouco sobre os desafios do ensino neste momento no Brasil. Também vamos conversar com uma pessoa que você está acostumado a ouvir as dicas de constelação familiar, ela mesma, a Cláudia Fortuna, que vai trazer um pouco das experiências dela e também falar sobre uma viagem incrível que ela fez e que trouxe vários insights nesse tema da constelação. O programa Movimento Empresarial também tem as dicas de gestão empresarial com a Vera Brock. As dicas de saúde bucal com a cirurgiã dentista Aline Martins. E as dicas jurídicas com a advogada Priscila Gross. O programa Movimento Empresarial tem o apoio da Sistec, Contabilidade Digital. As gravações são realizadas aqui, no ambiente da Macro Office. As imagens do programa são captadas pela fotógrafa Priscila Oliveira. E o programa também conta com o apoio da Maisonave e Gross Advogados. Tudo isso e muito mais no programa Movimento Empresarial, que está começando agora. Estamos iniciando mais este bloco do Movimento Empresarial com essa convidada maravilhosa, que é uma inspiração para mim, tanto como pessoa quanto profissional, a Ione Sardão. Ela que é administradora, mestre em desenvolvimento regional, professora, coordenadora do curso de administração da Unisc e também coordenadora da Câmara de Educação do Conselho Regional de Administração. Ione, seja muito bem-vinda ao programa Movimento Empresarial. Olá, Ana, muito obrigada pelo convite, a você, ao Rogério Bon, por ele estar aqui conversando com vocês, de uma forma muito agradável. A honra é toda nossa de tê-la aqui conosco, essa profissional maravilhosa que agita esse Rio Grande do Sul, levando muito conhecimento e contribuindo com muitos profissionais e com a comunidade por meio das atividades que ela participa. Mas, Ione, para que as pessoas possam te conhecer também, conta um pouco sobre a sua trajetória profissional. Bem, o que dizer, Eu sou filha de empreendedores, À época, meus pais eram chamados de empresários, Hoje a gente usa a palavra empreendedor. Então, eu já me criei nesse ambiente de negócios e é uma verdadeira paixão. Queria comentar com todos vocês que a gente às vezes faz escolhas, E as escolhas, às vezes, elas precisam ou são feitas de modos inesperados. Eu comecei fazendo faculdade de medicina na URGS, muito jovem, e cancelei a faculdade por não ter o chamado hoje controle emocional para vencer algumas questões de ordem familiar. Na sequência, eu fui fazer o curso de administração, totalmente fora de tudo aquilo que eu pretendia ser na vida, e terminei me identificando, são mais de 30 anos aí nesta atividade. Tive o privilégio e tenho o privilégio de poder estar e ter trabalhado em empresas do comércio, empresas de prestação de serviços, na área privada. Também trabalhei em autarquia federal, em secretaria de governo do estado, ou seja, uma trajetória que permeou a minha vida em diferentes espaços, e com isto eu tenho o privilégio, eu sempre digo isso e sou muito agradecida, uso as tuas palavras, Ana, que é de gratidão
pelo número encantador, maravilhoso de pessoas que eu encontrei pela vida e que eu posso dizer, né, que eu tenho eu tenho amigos que enchem muito mais do que uma mão, né, o que é muito difícil. Então, assim, é muito bom. Tenho uma família muito, muito bem estruturada, né, graças a Deus, que sempre me apoiaram, que sempre estão comigo, sempre me jogando para cima, né, quando às vezes a gente também fica meio down, né, a gente também, né, tem alguns desafios que muitas vezes, né, não se atinge aquele propósito, aquele objetivo que você queria, né, e daí a gente volta meio frustrado para casa e a família está lá, que nada, amanhã é um novo dia, logo você, né, levanta a cabeça e segue adiante, né? Eu trabalhava numa autarquia federal quando fui convidada para lecionar numa universidade em Santa Cruz do Sul. Morando em Porto Alegre, né, Santa Cruz do Sul, meu Deus, onde fica? Eu fui olhar no mapa onde ficava, bom, agora eu sei, região central, como eu chego lá, né? Daí fui, né, com um grande desafio, porque eu também tenho formação em administração pública, fui lecionar pela primeira vez, né, no curso de administração, a disciplina de administração pública. Era para eu ter ficado apenas um semestre, mas fui convidada a prestar concurso, né? E estou na Unisc esse ano, já completei 26 anos, né, na área de docência, mas somente muito pouco tempo, que eu estou com dedicação quase que exclusiva para a universidade. Olha só que maravilha. Parabéns por essa trajetória e por estar tanto tempo dentro da Unisc, dentro dessa instituição de ensino que tanto contribui para a comunidade e, inclusive, esses dias atrás, recebeu um prêmio, né? O prêmio IBA. Conte mais pra gente sobre isso. Pois é. No sábado agora que passou, a Universidade de Santa Cruz do Sul, ali no campus Montenegro, né, recebeu pela 11ª vez, não é, o troféu IBA, Top IBA, né, o nome correto é Troféu Top IBA, por termos uma representatividade como instituição do ensino superior na região do Vale do Caí. Né, porque o promotor, né, desta premiação é o jornal IBA, ali na cidade de Montenegro, mas a pesquisa, né, ela abrange vários outros municípios. Então, assim, para nós foi uma honra. A Unisc de Montenegro está há 13 anos, né, ali naquela comunidade, desenvolvendo um trabalho muito importante, né. O curso de administração, assim como o curso de ciências contábeis, né, foram os primeiros ali a serem oferecidos pela universidade. A comunidade nos acolhe demais, né, demais. Nós temos vários e vários, né, projetos sendo desenvolvidos ali naquela região. A universidade, inclusive, tem um ambiente, né, do curso de psicologia que é de assistência às famílias, né, de alta vulnerabilidade, assim como nós temos um gabinete de assistência jurídica com serviços gratuitos também para essas comunidades, né, com vulnerabilidade alta, né. Então a gente vem fazendo um trabalho bem significativo, né, no nosso município de Montenegro, né, no qual eu trabalho ali como coordenadora do curso há praticamente, né, 8 anos. 8 anos. Mas, Ione, a comunidade acolhe porque vocês desenvolvem bastante atividade também dentro da comunidade, contribuindo, retribuindo, né, este acolhimento por meio daquilo que as universidades, as instituições de ensino mais sabem fazer, né, com conhecimento, com pesquisa, com entrega de resultado por meio da educação. E isso é muito importante. A gente estava conversando aqui antes do início das gravações sobre um projeto a qual a Secretaria está desenvolvendo e que a Unisc faz parte, né, uma das integradoras desse projeto. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco mais sobre os projetos, sobre o desenvolvimento e o fato de justamente a Unisc estar presente, o que isso representa, né, para toda a comunidade da área acadêmica e também o que essas atividades traz de volta, né, para a sociedade.
Ana, tu sabes que a grande responsabilidade, né, das instituições de ensino superior, e a nossa, por ser uma universidade comunitária, ou seja, nós não temos um dono, né, toda a receita que nós recebemos, né, toda a captação de recursos que a gente consegue são revertidos, né, esses recursos são revertidos para dentro da universidade, onde nós então conseguimos oferecer e proporcionar, né, para as comunidades, para a sociedade que nos acolhe, né, excelente serviço, vou dizer assim, porque neste ano de 2023, nós também estamos sendo privilegiados. A Unisc, enquanto universidade, ela teve a visita da comissão do MEC para o seu recredenciamento, e é a única universidade no Brasil que teve nota máxima nos 48 requisitos, não é, de avaliação da comissão do MEC. Então, isso nos enche demais de orgulho, demais de orgulho. A gente participa muito, de uma forma muito integrada com as comunidades, a gente faz uma parceria importante com os governos municipais, com as associações comerciais e industriais, com os órgãos de classe, OAB, Conselho Regional de Contabilidade, Conselho Regional de Administração, trazendo, né, esses profissionais que têm uma vivência, que têm uma experiência importante, inovadora, inclusive, né, para dentro das comunidades, através de ações, criando fóruns de debates, criando seminários, desenvolvendo palestras, né? Ou seja, a gente atua em qualquer segmento de atividade, não somente eu, mas também todos os meus colegas, né, que são coordenadores, alguns docentes que são os pesquisadores. A gente tem o privilégio também de ser precursores, né, em vários assuntos, em vários temas. Está aí a inteligência artificial, está aí o ChatGPT, está aí o ESG, ou ISG, né, que todo mundo fala. A gente já abordou isso por várias e várias vezes, desde o ano passado. Por quê? Porque a gente acredita que a gente pode fazer diferente. E você mencionou que nós temos essa parceria com uma Secretaria de Estado. É a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, né, do Governo do Estado, onde a Unisc atua, né, através de vários dos meus colegas docentes. Em Santa Cruz do Sul, nós atuamos ali no grupo de trabalho, né, que está identificado com a área da saúde, com a área da inovação de processos, com a área voltados também, né, para os, como se chama? Para os laboratórios, né, de tecnologias, as incubadoras, porque nós também temos incubadora. Então a gente desenvolve bons trabalhos, né, de pesquisa também nesse segmento. Importante também assim destacar, eu faço parte do grupo de trabalho na área de educação e atuo pela universidade, né, junto à CICT, né, na região metropolitana, nas cidades da região metropolitana e nas cidades do litoral norte. Neste ano de 2023, nós estamos ali desenvolvendo o trabalho de uma forma muito intensa para alunos, né, de escolas estaduais, de escolas municipais, proporcionando para aqueles jovens estudantes, né, que muitos têm dificuldades, inclusive, de acesso, né, informações, qualificação, né, e noções básicas de computação, robótica, tecnologia em música. A gente oferece assim várias atividades, né, para esse jovem, né, menino, menina das escolas estaduais e municipais, e nós esse ano colocamos ali no radar Montenegro, iniciamos com Capão da Canoa, Santo Antônio da Patrulha, voltaremos esse ano novamente para Capão da Canoa, Gravataí, Canoas, a cidade de Canoas, Novo Hamburgo, ou seja, né, eu representando a Unisc nesse GT Educação, né, estou aí colaborando, né, assim como tantas outras instituições que também são parceiras, né, desses processos. É importantíssimo a gente apresentar para a sociedade todas essas atividades que essas instituições de ensino fazem, porque hoje é muito questionado a questão da importância de alunos estarem nas instituições de ensino, passando 4 anos estudando, sendo que o mercado muitas vezes exige que seja algo mais rápido. No entanto, para que se tenha qualidade
em tudo que se faz, é fundamental uma instituição de ensino, principalmente para todo esse retorno para a comunidade que é desenvolvido. Parabéns pelo desenvolvimento dessas atividades, a Unisc e também as outras instituições de ensino que participam desses projetos, mas hoje a gente está aqui falando, né, contigo, a qual também representa a Unisc. Parabéns pela tua participação, pelas tuas ações, como você desenvolve com muito carinho, porque a gente precisa estar cada vez mais próximo desse universo acadêmico, das instituições de ensino, para que a gente busque sempre a educação, porque é uma bandeira que eu levanto, a educação transforma, é por meio da educação que a gente consegue fazer com que a vida das pessoas que vivem em lugares, em comunidades de vulnerabilidade social melhorem. E eu gostaria de aproveitar, Ana, e comentar com vocês, né, com todos vocês que nos ouvem nesse momento também. A Unisc, em 2020, ela modificou toda os seus aspectos pedagógicos. Então, foi criada a chamada reinvenção pedagógica, onde as nossas disciplinas hoje, né, muitas delas, e eu também faço isso, nós temos disciplinas, né, que são laboratórios onde eu articulo com as empresas, né, e convido as empresas a nos receberem para que os nossos alunos possam desenvolver no ambiente empresarial, o mundo real, mostrar para o aluno também esse mundo real. Eles desenvolvem, né, os conteúdos das disciplinas. Por exemplo, disciplina de logística. Algumas empresas em Montenegro abriram as portas. Meu colega professor, né, o Nicolas, junto com seus alunos, desenvolveu projetos apresentando sugestões para aquele empresariado, assim, que ficaram muito impressionados com a qualidade do trabalho, com a qualidade da formação que nós estávamos oferecendo para esses alunos. E instituições filantrópicas também, que a gente vem desenvolvendo ações, realizando diagnóstico organizacional, né, em instituições de assistência social, seja para pessoas idosas, seja para crianças, onde a gente desenvolve ali o diagnóstico organizacional com a utilização das nossas ferramentas de gestão, né? A devolutiva é em forma de quê? É em forma de relatório, né? De apresentação. As empresas vão até a nossa universidade, apresentam o seu case, apresentam o seu histórico, nos contam, né, a sua vida, colocam muitas vezes, né, as suas grandes fraquezas e têm nos solicitado, inclusive, sugestões para melhoria de alguns processos internos. Fizemos isso agora, comecei o ano passado, esse é o meu grande desafio, comecei o ano passado em Venâncio Aires, e também muito, né, de uma forma assim, muito pequena aqui ali em Montenegro. Este ano, né, intensificando em Venâncio Aires, intensificando aqui também em Montenegro. Gestão social e de negócios é um dos laboratórios, o outro é de desenvolvimento de novos produtos, produção, logística, ou seja, a gente está tirando, né, o professor da sala de aula, né? Ou seja, eu também preciso que esse meu colega professor, né, ele também seja despojado, né, que ele acredite que ele pode entrar dentro de uma empresa, seja ela indústria, seja prestadora de serviço, seja comércio, porque a gente também teve empresas de comércio envolvidas nesses grandes projetos, que nos recebam, né, e a gente fica muito feliz, porque muda, né, a gente está tentando mudar, não é, esse formato da sala de aula, né, não são apenas trabalhar com metodologias ativas, né, que é um nome que muitas pessoas têm uma certa dificuldade. Para mim, metodologia ativa é você integrar cada vez mais a universidade junto às empresas, junto à comunidade, estar lá, né, é isso que a gente faz com muito prazer. Muito bom, muita gratidão por todas essas informações, mas nosso tempo está acabando. Ione, o espaço está aberto para você trazer mais novidade quando vocês tiverem alguma ação, quiserem divulgar aqui. Olha, já estamos fica aí uma sugestão, economia criativa, uma hora a gente pode falar sobre isso. Vamos falar, o próximo tópico com a Ione vai ser economia criativa, mas muita gratidão. Vou pedir para você deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo.
Eu só tenho a agradecer, né, de fato, a você, Ana, a você, Rogério, né, por me oportunizar, né, esse tempinho aí para falar da minha universidade, uma universidade comunitária, né, que tem como propósito cada vez mais, né, a qualificação do profissional das mais diferentes áreas. Nós temos ali 60 cursos, né, de graduação, mais de 10 cursos, né, de mestrado e doutorado. Então, assim, a gente busca e prima, né, pela qualificação, porque eu, assim como você, Ana, sou apaixonada pela educação, né, nunca passou pela minha cabeça, né, ser uma educadora, mas hoje eu sou, né, de corpo e alma, né, porque é isso que faz a diferença. Obrigada. Gratidão, Ione. Seja sempre muito bem-vindo. E você saiba que temos mais movimento empresarial. Fique conosco. Olá, eu sou a Vera Brock, sou CEO da Brock Delphi Educação e nas dicas de gestão empresarial de hoje vamos abordar 2 dicas extremamente importantes para você, empresário, empresária, empreendedor, empreendedora, gestor, gestoras, líderes. Nas 2 dicas de gestão que vou abordar, a primeira se refere ao planejamento estratégico do seu negócio. E a segunda dica, como fazer a revisão dos níveis de planejamento. Para que você possa revisar o seu planejamento estratégico, se não conseguir revisar sozinho, convoque a sua equipe de trabalho ou então consulte um profissional adequado, de alta relevância profissional, com competências ímpares para auxiliá-lo a elaborar o planejamento estratégico que envolve a redefinição do seu negócio, a sua filosofia, revisar a missão, buscar reconhecer os valores empresariais e definir a visão de futuro do seu negócio. Para isso é necessário revisar no mínimo 1 vez por ano. Tal como o imposto de renda que você tem que fazer anualmente, caso não faça, cuide-se do leão. E na gestão estratégica, da mesma forma, caso não revisamos, não vamos ter o sucesso tão esperado. Busque, então, acompanhar o processo de evolução das organizações empresariais que buscam agilidade no processo de gestão, inovação e criatividade, envolvendo toda a sua equipe e redefinindo seus valores. Na segunda dica, vamos revisar os níveis do planejamento. Dar a competência a cada área. Imagine uma pirâmide na sua frente e divida em 3 partes. Na primeira parte, nós definimos como o primeiro nível de planejamento, que é o planejamento estratégico, definindo a alta administração, os diretores ou o presidente, né? Buscar reconhecer qual o foco que você deve dar a longo prazo para as suas atividades. No segundo nível de planejamento, que definimos como planejamento tático, buscamos reconhecer a média administração e focalizamos os prazos em médios prazos. E no terceiro nível, nós colocamos todos os colaboradores e as demais chefias e definimos como planejamento operacional ou executivo.
ou executante. Todas as áreas se envolvem e executam o planejamento neste nível. Então, fechando a pirâmide, nós definindo os níveis, está na hora de rever, então, o planejamento estratégico. Para isto, uma reunião buscando o assessoramento da sua equipe é extremamente válido para essas definições. Então, essas dicas são extremamente válidas e para o encerramento do programa de hoje, eu quero deixar um pensamento do livro O Desafio do Dragão, da autora, que é a minha amiga Lúcia Arlete Machado Nunes. Lá você vai encontrar todos os níveis de planejamento em busca do sucesso da sua organização. Então, eu quero deixar aqui um pensamento que está lá contido, desafiando os senhores a ler. A oportunidade está sempre e agora. Seja vigilante, segure-a firme. Não a deixe passar. Se não segurar, alguém mais atento o fará e sairá em vantagem, enquanto você necessitará depender muita energia para tentar alcançá-la. Gostou? Então, vem comigo para a próxima terça-feira no Movimento Empresarial. Até lá! Em Porto Alegre, a MacroOffice é a solução completa em espaços multiuso para eventos corporativos, locação de escritórios, self-storage e endereço fiscal. Com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar lá do criança cantando esse refrão. Água Loucos é pura diversão. Faça chuva ou faça... Você está acostumado a assistir às dicas de constelação familiar com a Cláudia Fortuna, sempre no nosso segundo bloco do programa Movimento Empresarial, mas hoje ela está aqui com a gente, e por várias razões, mas uma delas é porque ela acabou de voltar de uma viagem maravilhosa e que está trazendo uma série de insights, uma série de experiências justamente para compartilhar aqui conosco. Cláudia Fortuna, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. É um prazer imenso estar aqui hoje para compartilhar tudo isso, tudo que eu trouxe na bagagem invisível, aquela que não pesa.
Mas, Cláudia, eu sou um grande fã das dicas que tu trazes e trazes reflexões muito profundas de uma forma muito simples. Então, acho que é uma coisa assim que sempre faz a gente refletir, sempre traz um viés diferente para alguma coisa que a gente... Poxa, eu conheço isso, mas olha só, essa visão que ela está trazendo é uma coisa diferente. A questão da constelação, ela abre muitos horizontes, ela explica muitas vezes algumas coisas inexplicáveis. Para quem não conhece, pode explicar rapidamente o que é a constelação? Claro, com certeza, acho que é bem importante que as pessoas entendam um pouquinho. A constelação, ela não é uma terapia, mas este efeito que ela causa pode sim solucionar coisas que outras questões, outras terapias, ou mesmo o direito e a medicina não conseguem alcançar. Então, o que acontece com uma constelação? A pessoa vem com uma questão, e essa questão é olhada sobre leis que estão aí há muito tempo. Elas não foram criadas agora, ou não foram descobertas, elas foram identificadas. Então, o que significa isso? Nós já somos regidos por muitas questões e leis invisíveis. Só que nós não sabemos, às vezes, quais são essas leis. Quando a constelação traz essa clareza, aqui atua uma lei do pertencimento, todos têm igual direito de pertencer. Quando ela traz essas leis, as coisas se organizam de um jeito que as coisas começam a fluir por si só. Então, a pessoa que é beneficiada ao fazer, eu vou usar esse verbo assim provisório, uma constelação, ela sempre vai ter muitos ganhos paralelos. Muitas coisas vão advir de uma única constelação. Então, se alguém me perguntar, tu recomenda? Sempre. Todos um dia na vida, ao menos, deveriam passar pela experiência da constelação. Agora, Cláudia, as pessoas muitas vezes comentam que fizeram a constelação e aquilo foi muito benéfico, que trouxe muitas vezes aproximação entre pessoas que estavam afastadas, ou um entendimento sobre alguma situação que causava revolta para ela ou para os familiares. Mas a constelação é algo que a gente faz uma vez única na vida, ou se eu tenho uma outra situação diferente, eu posso me valer da constelação? Que boa essa tua pergunta, porque ela nos leva para um lugar mais amplo. Bom, a pessoa vem com uma questão, vamos supor, saúde. É uma questão bem focal. Ela vai constelar a saúde. E o que vai aparecer, eu não sei, talvez apareça família, antepassados, a gente não sabe. Ok. Surge uma outra situação, muda o problema de saúde, ela tem que cavar mais fundo. Talvez existam outros problemas. Bom, mas aí tu vai me dizer, a gente faz uma, faz várias. Eu digo assim, a pessoa tem pressa em ser feliz. Não tem porquê, se ela identifica, se ela sente vontade, não é o constelador que vai dizer para ela, tu vai fazer uma, tu vai fazer duas. Eu jamais digo isso. No máximo, e as clientes aí sabem como é que eu sou, eu digo assim, talvez algum dia tu precise olhar para essa questão. Mas é tu que vai no teu tempo. Antigamente, quando eu comecei, já antigamente, porque já faz muito tempo que estrada, quando eu comecei, a gente dizia assim, espera pelo menos 6 meses para constelar de novo, se aparecer alguma coisa diferente. Muito bem. Depois 3 meses. Agora eu digo assim, não espera nada. É o tempo de tu sentir que tu precisa. É o tempo da pessoa, então. É o tempo da pessoa. Por quê? Porque a questão é urgente para a pessoa. Eu posso olhar para a pessoa e dizer assim, ai meu Deus, tu tem uma questão mal resolvida com a tua mãe. Mas só ela sabe se essa questão incomoda. E o que a gente constela? Não é o que está bem. A gente constela aquilo que incomoda. Como é que eu sei que tem alguma coisa errada? Quando é muito pesado. Então, se alertem neste detalhe. Quando algo é pesado, não é só seu. Você está carregando por alguém e você não está sozinho nessa carga. Então, agora a gente distribui a carga com a constelação e tudo fica leve para todo o sistema.
A constelação, isso é uma pergunta que eu já te fiz num outro momento, mas ela não tem um cunho religioso, nem um cunho esotérico, mas ela também pode colaborar com as pessoas que querem algum tipo de suporte nessa área, né? Bom, eu costumo dizer assim, a religião, na pior das hipóteses, uma explicação muito simplista, né? Não vou me julgar pelo que eu vou dizer aqui, mas a religião é uma procura pelo Pai. E quando a gente encontra este Pai, que não precisa nem estar só fora da gente, porque a gente tem o Pai dentro da gente. Cada célula sua tem metade do papai, metade da mamãe. Quando a gente encontra esse Pai, a pessoa só tem uma coisa a fazer na vida, que é vencer. Cláudia, mas esse ano tu estiveste no Canadá e agora recentemente tu fizeste uma viagem que tu contaste para nós aí nos bastidores que foi super legal, andaste lá pelo Reino Unido, andaste pela Alemanha. Conta um pouquinho o que essa viagem te trouxe de insights e de que forma isso pode colaborar justamente com esse teu trabalho na área de constelação. Tu sabe que é assim. Eu normalmente viajo sempre a trabalho e claro que eu me divirto porque é um trabalho maravilhoso. Mas dessa vez eu consegui ir à Inglaterra e eu tinha 3 desejos simples. Um era ir no meridiano de Greenwich, que eu achava que era importante, que eu achava que ia dar um reset para mim, tipo, estou no tempo certo, no lugar certo. Outro era ir nas pedras de Stonehenge e o terceiro era tomar um chá típico inglês, com aqueles docinhos e coisinhas pequenininhas. Muito bem. Só realizei 2 dos 3, então eu vou ser obrigada a voltar, sinto muito. Nossa, que coisa ruim, né? Tô assim, tristésima com isso. Mas assim, quando eu fui no meridiano de Greenwich, ele fica dentro de um parque. Eu não sei como é que eu não pensei nisso antes, que era um observatório astronômico. Então, deveria ser numa montanha, né? E era. E não tem outro acesso a não ser ir nas 2 que Deus deu. E aquilo é um parque lindíssimo, cheio de bancos e árvores. E aí eu pensei, eu tô aqui no lugar certo, no tempo certo. Eu vou trazer uma recordação. E aí eu peguei isto aqui do chão, que é uma semente de uma das árvores típicas de lá. E eu disse, quando eu precisar me recentrar, eu vou ter essa energia aqui. Porque nada tem mais energia do que uma semente. E o poder de modificar. E aí alguém vai dizer, mas então é um objeto mágico. Sim, ele tem poder. Porque a gente confere poder aos objetos. Então talvez a maior bagagem que eu trouxe não foi visível, não foi carregável, mas veio num objeto tão pequeno que nem esse. Quer dizer, isso acaba trazendo um significado que naquele momento que tu trouxer isso para ti, vai te fortalecer, vai te ajudar, vai te trazer uma memória positiva, é nesse sentido? É nesse sentido, e eu agora vou fazer um curso que é esse recentramento, e aí eu vou usar essa semente para as pessoas captarem essa energia. Por quê? Porque as coisas, os objetos, eles têm energia de onde eles estão. E eles mantêm esse efeito residual. Então, eu vou fazer isso aqui valer muitas vezes para ajudar a vida de muitas pessoas. Cláudia Fortuna, a gente aqui no Movimento Empresarial, nós temos muitos telespectadores que são empresários, que são executivos, que são decisores. Como é que a constelação pode ajudar essas pessoas? Olha, essas pessoas, a empresa, ela é equiparada à família. Então, muitos processos e situações que a gente encontra na família, nós reproduzimos dentro de uma empresa. Quando eu vejo pessoas que não encontram o seu lugar dentro de uma empresa, eu também costumo ver que essa pessoa não encontra o seu lugar dentro da família. Quando eu vejo pessoas que brigam e se atritam com os colegas, eu também costumo perguntar, como é que é na família? Ai, não me dou com meus irmãos, com o fulano eu nem falo mais. Então a gente vê que constelar uma empresa pode trazer muitos benefícios. Porque este empresário, ou este funcionário, ou este diretor, esse CEO, né, ele pode se beneficiar sim dessa reorganização que faz e essa harmonização que a constelação traz.
Então, constelem, empresários, constelem. Não deixem as situações piorarem dentro das empresas de vocês. Usem a constelação. Quando a gente fala do direito, a gente muitas vezes conversa com advogados aqui nesse espaço e muitos trazem um relato também de que a constelação colabora para a resolução de alguns problemas. Pode trazer um pouco de contexto também sobre esse aspecto? Com certeza. O juiz que trouxe a constelação para o direito é o Sam Storch. É um amigo nosso, muito querido. E o Sam, ele sempre diz assim, que ele conseguiu fazer isso, trazer essa luz para auxiliar o direito, porque ele via que muitas das questões não eram questões legais. Estava definido no papel, mas não servia para aquela família. Alguém de fora definia, então tu vai pegar o teu filho, né, quartas-feiras. Mas ele trabalhava às quartas, então ele não podia pegar o filho às quartas. Como que alguém de fora vai tomar decisões de quem busca a criança hoje, quem busca amanhã? E a coisa mais difícil, talvez, para os pais é, mesmo que separados, saberem que continuam pais e amarem na criança o outro. Porque quando eu olho para aquele meu filho e eu olho que ele é parecido com a mãe e eu tenho raiva, 50% dessa criança eu estou rejeitando. E aí, o que acontece com a cabecinha dessa criança? O que acontece quando essa criança virar um adulto? Talvez ela precise de muito apoio ou tenha muito sofrimento na sua vida. E aí a constelação de novo entra como um auxílio, não para o que o direito já faz bem, mas para aquilo que o direito não alcança. Como um auxílio não para o que a medicina faz bem, mas para aquilo que a medicina não alcança. Então a constelação é uma ferramenta muito útil nesses casos. Cláudia Fortuna, para aquelas pessoas que ainda não conhecem constelação, que se interessaram, que querem começar a conhecer, além de assistir as dicas da Cláudia Fortuna, que estão todas no nosso canal no YouTube do Movimento Empresarial e no Instagram da Cláudia, além disso, o que pode fazer? O que ler? Bom, eu acho que a leitura sempre nos leva para um campo amplo e o conhecimento intelectual é um bom começo para a gente ter mudanças de comportamento. Então tem muitos livros hoje em dia de autores maravilhosos na área da constelação. Sempre recomendo o mais clássico, comece com o mais clássico, com aquele que é mais perto da fonte, que eu sugeriria alguma coisa do Bert Hellinger. Ok, vou começar com os livros mais fininhos, porque ele tem livros que são bem grossos, então quem não gosta de ler, né? Bom, isso é uma saída. Outra, vá conhecer um grupo de constelação. Eu geralmente tenho grupo às quartas-feiras, por volta das 19 horas, então é uma boa alternativa, vai conhecer, vai ver como que funciona, vai experienciar isso, vai ver que não é só no outro que acontece o fenômeno, que ele repercute e ressoa em cada um. Você viu aqui o site da Cláudia Fortuna aparecendo, lá tem todas as informações. Vale a pena assistir sempre as dicas da Cláudia Fortuna sobre constelação, porque além de falar sobre constelação, ela sempre traz alguns insights muito interessantes sobre vida. E eu acho que isso é uma coisa que é importante para todos nós. Mas Cláudia, vou pedir para tu deixar uma mensagem final aqui para quem está nos assistindo no programa hoje. Bom, eu falo às vezes sobre a constelação que a gente faz durante uma viagem. O lugar que eu chamo de constelação geográfica, o lugar onde nós vamos, e às vezes nós precisamos fazer essa jornada de sair do nosso lugar para encontrar o nosso lugar. E aí eu sugiro, não deixem que morra essa vontade de sair, de viajar, de conhecer o novo. Enfrentem isso. Mesmo que sozinhos, mesmo que acompanhados, faz uma excursão, não sei, dá o seu jeito, mas às vezes é necessário dar uma saída do lugar que está. Então viajem. Cláudia, muito obrigado por ter batido esse papo com a gente hoje. Muito obrigado. E eu só posso desejar tudo de bom para vocês. E em breve vou lançar esse curso aqui para vocês se resetarem lá, voltarem para o prumo, que vai ser bem interessante. Para você que está aqui com a gente, continua aí, que daqui a pouquinho tem mais Movimento Empresarial. Olá, o meu nome é Priscila Gross e eu sou advogada especialista em dívidas.
Nas dicas jurídicas de hoje, eu vou explicar como que funciona a lei do superendividamento ou ação de repactuação de dívidas. Na lei do superendividamento, a gente basicamente junta todas as dívidas que aquela pessoa tem, incluindo empréstimos pessoais, empréstimos consignados, dívidas de cartão de crédito, e junta tudo em um processo onde elas vão ser repactuadas, ou seja, a gente vai renegociar essas dívidas dentro de um processo judicial, de uma forma que fique um valor bom para que a pessoa consiga pagar, dentro do limite de 35% do salário. Ou seja, a gente vai ter o limite ali de 35% do salário de cada pessoa, de acordo com a legislação do superendividamento, onde não será comprometido o mínimo existencial. O que é o mínimo existencial? O mínimo existencial, ele é um percentual ali que é comprometido para cada pessoa, que ela pode gastar com alimentação, com vestuário, com dívidas, que é entendido como dívidas básicas de cada pessoa. Então, esse mínimo existencial tem que ser preservado. E a nossa jurisprudência do Tribunal do Rio Grande do Sul entende como 35% do salário de cada pessoa é o mínimo existencial. E a gente faz todo o processo de superendividamento com base nesse mínimo existencial, que é montado um plano de pagamento para que todas as dívidas sejam pagas de uma forma justa e que não fique pesado no bolso de cada um. Essa é a dica jurídica de hoje. Se vocês gostaram, me seguem no Instagram lá para mais dicas. E até a próxima semana. Sabe o que tem por trás de uma educação nota 10? Muito esforço e muita dedicação. E é assim que o governo do estado está trabalhando. Já fizemos muito na educação. E agora, vamos acelerar com um grande programa de obras nas escolas. É o programa Lição de Casa para melhorar o ambiente escolar. Porque acertar com a nossa educação é acertar com o futuro do Rio Grande. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. A gente vive as praças de Porto Alegre. A gente vive de um lado para o outro da cidade. A gente vive a orla. A gente vive uma cidade mais iluminada. A gente vive a nossa arte. A Prefeitura de Porto Alegre trabalha todos os dias para entregar a cidade que os porto-alegrenses merecem. E você também pode fazer a sua parte, não jogando sujeira no chão, separando o seu lixo e respeitando aquilo que é de todos, inclusive seu. Vamos cuidar e fazer de Porto Alegre uma cidade ainda melhor de se viver. E se a gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. Olá, sigo aqui na região de Miraflores, em Lima, no Peru. Para chegar aqui em Miraflores, da onde eu estava, saindo de uma das palestras que eu realizei, nesse caso na Universidade Nacional de Educação, passei por uma região extremamente congestionada. E é sobre isso que eu quero falar nessa opinião dessa semana. Cada vez mais as grandes cidades, Lima é uma grande cidade aqui da América do Sul, e mesmo em nível global é uma cidade que tem um número importante de habitantes, mais de 6 milhões de habitantes na região metropolitana. Cada vez mais as grandes cidades do mundo estão ficando quase intransitáveis. O trânsito, uma situação absolutamente caótica muitas vezes, por mais estrutura viária que se faça. Torna-se necessário que haja investimentos que não vão privilegiar apenas a questão do transporte individual ou do transporte baseado em automóveis, mas fundamentalmente em transporte coletivo. Quando a gente olha o exemplo da Europa, onde existe trem
e em grande parte das cidades europeias, VLT, que são aqueles bondes modernos que circulam por cima da superfície, a gente vê um modal de transportes que para as grandes cidades faz todo sentido. Há maior ou menor investimento envolvido, mas independente disso, há de ser avaliado. Porque muitas vezes o custo que gera para uma cidade a dificuldade de mobilidade, e aqui em Lima é um exemplo claro, Porto Alegre em muitos casos está sofrendo isso também, sem falar de São Paulo, Belo Horizonte e tantas outras capitais do Brasil, o custo gerado por essa dificuldade de se movimentar, o custo gerado pelo consumo, sem contar a questão ambiental. Então, mais do que nunca está na hora de, globalmente, as grandes cidades avaliarem investimentos importantes na área de transporte público, seja através de metrô, seja através de VLT, seja através de outros formatos, mas que não privilegiem apenas a questão do automóvel e do transporte individual, pois isso, sem dúvida, continua gerando problemas importantes para todos os cidadãos aí dessas grandes cidades. Essa é a minha opinião dessa semana. Semana que vem tem mais. Hoje ainda aqui diretamente do Peru. Até mais. Olá, eu sou a doutora Aline Martins e Silva, cirurgia dentista, sou proprietária do Estúdio Facial Odonto, que fica localizado na rua Doutor Armando Barbedo, número 322, sala 406, no bairro Tristeza, zona sul de Porto Alegre. Hoje eu venho conversar sobre um assunto que é o medo de ir ao dentista. A maioria das pessoas apresenta medo de vir ao dentista. Algumas têm um medo pequeno, outras têm um medo gigantesco e tem aquelas outras que elas não conseguem, só de pensar em ir ao consultório, elas já começam a ter uma crise de ansiedade. Então, vale ressaltar que o medo ele não está relacionado com a idade. O medo pode acontecer em crianças ou em adultos. Isso não está relacionado com a idade. Muitos pacientes pensam e sentem vergonha de dizer que têm medo, porque associam o medo de dentista a crianças, e não é assim que funciona. Como eu já falei, a maioria dos pacientes, eles apresentam um receio de vir ao consultório odontológico. E eu estou aqui para te dar 3 dicas que eu passo para os meus pacientes que ajudam eles a enfrentar esse medo. A dica número 1 é sempre tu sinalizar para o profissional que tu tem medo de ir ao dentista. Tu sinalizar o que te gera o medo. Se é o medo da anestesia, o medo da agulha, o medo do barulho, isso é de extrema importância. E existe aquele medo de sentir dor. A maioria das pessoas, pelo que eu vejo, elas sentem medo de sentir dor, elas sentem o receio de sentir a dor. Então, tu precisa sinalizar isso para o profissional, porque ele vai criar estratégias que vão te ajudar a controlar esse medo. Ele vai te explicar como é que vai ser o procedimento e, com certeza, ele vai te ajudar a enfrentar esse medo. A dica número 2, que eu vejo que acontece com muita frequência, pacientes que têm muito medo de ir ao dentista, eles vão enrolando no horário. Vão enrolando e acabam saindo atrasados do consultório, chegam atrasados, chegam mais ansiosos, chegam estressados. Então isso não é legal. Se organize, chegue com tempo, chegue com uns 15 minutos de antecedência. Isso vai te ajudar muito a enfrentar esse receio que tu tem. E a terceira dica é: chegou no consultório, tudo certo, tá tudo tranquilo, tu já está sentado na cadeira do dentista. Se por algum motivo tu começou a ficar ansioso, a ter palpitação, a te sentir mal, é de extrema importância tu sinalizar para o profissional que tu não tá se sentindo bem. Isso é outra coisa que eu vejo com muita frequência. O adulto, ele fica com vergonha de dizer que está passando mal, porque ele acha que ele vai atrapalhar. Não, isso é um mito, tu deve sinalizar,
Porque assim, o profissional, ele vai criar estratégias, ele vai ver como é que tu tá, ele vai te acalmar. Então assim, a gente não faz tratamento quando a pessoa está numa crise de ansiedade. Então assim, tenha esse cuidado, avise, você não vai ser julgado, pode ter certeza. Aqui no meu consultório, os pacientes já sabem, se sentir mal, me avisa. E se não der para fazer o procedimento no dia, tudo bem, a gente vai reorganizar, mas é de extrema importância tu sinalizar, tá bom? Enfrente esse medo, existem maneiras, existem estratégias para enfrentar o medo do dentista, vai ser um prazer te ajudar a enfrentar esse medo. Eu fico por aqui, até semana que vem para o Movimento Empresarial. Rogério, o programa hoje estava imperdível com essa quantidade de informações, tanto da área acadêmica quanto dessa área da constelação familiar, que agrega tanto hoje em dia e ainda precisamos conhecer e aprender cada vez mais sobre a sua importância e como ela pode contribuir com a nossa vida pessoal e profissional também, não é, Rogério? Ana Paula, o ensino no Brasil, principalmente o ensino superior, ele está num momento de repensar, de entender o que está acontecendo. Saiu recentemente o censo educacional, onde foi apresentado que 80% das vagas nas universidades privadas estão ociosas, ou seja, só 20% das cadeiras nas universidades estão ocupadas, nas privadas, e nas públicas, metade. Quer dizer, a outra metade está vazia. Tem algo que precisa ser modificado dentro do contexto do ensino superior no Brasil. E com relação à constelação, a gente a cada semana aprende com a Cláudia Fortuna, que é a nossa comentarista do tema de constelação, mas a constelação serve para muitos temas. Muitas vezes até mesmo para ajudar as pessoas, ajudar as organizações a se conhecerem mais, a solucionar problemas. Mas, Ana Paula, para aquelas pessoas que sempre nos acompanham, tem uma dica também, porque nós temos programas desde 2020, quando ainda éramos programa Movimento Solidário Empresarial, né? Sim, Rogério, lá no YouTube, @Movimento Empresarial, assiste lá as entrevistas, que com certeza essas entrevistas contribuem para o seu crescimento do teu negócio. Terça-feira que vem nos encontramos novamente. Até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau, até lá.